deputados, senhora deputada, trabalhadores da imprensa, caros estudantes, diretores e professores da Escola Estadual Farias de Brito, sejam bem-vindos a essa casa e que vocês possam ter na sua caminhada da educação muito êxito e que seja motivo de orgulho para vocês e para a família de vocês. E como disse a inspirada deputada Conceição Sampaio, dar a contribuição de vocês para um país mais justo, um país melhor e um país mais humano. Mas, senhor presidente, eu quero parabenizar a deputada Conceição Sampaio pela realização da audiência pública na manhã de ontem aqui neste plenário, que trata e que tratou e que vem lutando do combate à violência e à exploração sexual. Tema esse que nós não podemos nos omitir, tema esse que nós precisamos estar ajudando e apoiando para denunciar, tendo em vista que isto não está diferente da realidade tanto da cidade de Manaus quanto dos municípios do estado do Amazonas. Mas, senhor presidente, eu aprendi ao longo da minha vida, lá na minha terra, no município de Maués, a respeitar, mas admirar principalmente a forma de organização, a forma de estruturação política e de convivência e de respeito mútuo dos indígenas. E, ao aprender isso, a gente aprende a respeitar as diferenças e aprende a respeitar aqueles que aqui primeiro estavam. E como eu já me pronunciei nessa casa, os nossos irmãos indígenas, lá atrás, eles foram explorados pelos colonizadores. E hoje eles têm que lutar e brigar para provar que a terra é deles, para provar que aquele espaço é deles, para provar que eles aqui primeiro estavam e para que seja respeitado a sua cultura e a sua tradição. Hoje, deputado Sinésio, líder do governo nessa casa, eles são explorados pelo abandono, pelo esquecimento, pela ausência de políticas públicas e pela falta de oportunidade em que o governo federal disponibiliza o dinheiro, deputado Sinésio, e recurso há, mas o recurso não chega nas comunidades. Se não, vejamos, e nós, deputado Lobo, que preside a Comissão de Direitos Humanos e Assuntos Indígenas dessa casa, estamos pleiteando, junto à nova presidenta da FUNAI, que eu particularmente, deputado Marcota, acredito que ela fará diferença, principalmente para nós aqui no estado do Amazonas, para que município como Maués, e aqui está o Morecuá Jeremias, que representa a TUMUP, que é a Organização das Lideranças Indígenas dos rios Marau, Urupadi, Miriti e Manjuru. Nós só temos 2 funcionários. Não há estrutura de combustível, não há estrutura de deslocamento. Como é que a FUNAI pode fazer esse trabalhar? Ontem, deputado Sinésio, Morecuá estavam felizes porque conseguiram um livro e que com esse livro pudesse ter o direito a emitir o RANI. A estrutura da FUNAI no município de Maués não tem condições nenhuma de funcionamento na área urbana, quanto menos na reserva indígena do Marau. Mas se isso tudo não fosse um desafio, nós temos um problema muito sério, que é a questão da saúde indígena. Os nossos irmãos índios Saterê, tanto do Marau quanto do Andirá, aí não há diferença, todos os Saterê Maué, padecem, primeiro, da centralização das decisões do DICEI que fica em Parintins. Aquela pessoa que ali está não tem a devida sensibilidade para respeitar a cultura e a tradição dos povos indígenas daquela região, deputado Lobo. E com isso, causa inúmeros transtornos, fora a falta da estrutura física. Na Casai de Maués, um doente que está se recuperando de uma cirurgia, uma paciente que ganhou bebê e fez uma cesárea, ou teve qualquer tipo de intervenção cirúrgica, seja de um corte ou de uma fratura, ela está no mesmo local que pessoas estão com pneumonia, catapora, vômito e diarreia, inclusive com bebê recém-nascido. Tudo aquilo, todo o protocolo do que não deve ser feito em relação a pacientes, a gente encontra na Casai de Maués. Um espaço que era para
ter ali no máximo 15 pessoas, nós temos mais de 40 pessoas, de forma improvisada. Nós não temos transporte, nem fluvial e nem terrestre. E todos os alimentos são comprados em Parintins. Vejam vocês, compra-se sacos de cebola. Essa cebola não dura uma semana, o resto da cebola é estragada e jogado fora. Não se ouve as lideranças e os indígenas para que tipo de alimento comprar, respeitando a cultura e a tradição. Porque eu mesmo, na visita a Casai, e o Jeremias estava comigo, juntamente com o Morecoá, Sidney Miquiles também estávamos juntos lá fazendo essa visita, e o professor Ercílio, e ele dizia: deputado, tem alimento para nós que nós consideramos remoso, que nós consideramos que não faz bem para a nossa saúde. Então, isso é uma situação inaceitável. Eu, deputado Sinésio, não acredito que o ministro da Saúde tenha conhecimento dessa realidade no nosso estado. Que, como eu disse, não há falta de recurso, até porque o dinheiro da atenção básica para o indígena é maior do que do branco. Agora, aquela situação que ali encontramos é desumana. Não há nenhuma condição de você enfrentar um problema de saúde com aquelas condições. Muito pelo contrário, ali você piora. E o que é mais alarmante, vou falar agora do Marau, do Urupadi, do Manjuru e do Miriti. Não há um polo de atenção básica na área, um único polo. Não há. O único que está funcionando de forma precária é emprestado do antigo prédio da FUNAI, que fica na Vila Nova. E nós precisaríamos ter um no Nazaré, um na Vila Nova, um na Esperança e outro na Santa Maria do Manjuru. Vejam a dificuldade, vejam o abandono que se encontra a população indígena do Rio Marau, da reserva indígena do Marau, no município de Maués. E o que se está pedindo não é nada de exorbitante, é que se possa ter o polo básico, que as lideranças sejam ouvidas e que se possa cumprir o mínimo de um protocolo pactuado entre as lideranças, entre os professores, os agentes de saúde indígena e a direção que representa tanto a Casai quanto a estrutura linkada à recente Secretaria de Saúde Indígena do nosso país. Faço esse clamor aqui hoje, nesta tribuna na manhã dessa casa, com a presença dos meus conterrâneos, no sentido de que a gente possa se unir, de que a gente possa buscar o bom diálogo, e com isso fazer com que, deputado Zé Lobo, e essa dificuldade eu conheço, não só os índios do Marau, não só os indígenas do Alto Juruá, do Alto Rio Negro, do Alto Solimões, do Médio Solimões, mas que eles possam ter direito a garantir a cidadania, que a FUNAI possa efetivamente atuar no nosso estado, que a gente possa ter a saúde garantida para os nossos irmãos indígenas, que as políticas de educação sejam efetivamente desenvolvidas e que não pereçam por falta de política pública. Nós temos sim que cada vez mais valorizar isso. Somos mais de 120 mil índios nesse estado. Quero aqui reconhecer, senhor presidente, o trabalho do Bonifácio, que é um lutador, que é um guerreiro, que é um determinado, como a todas as lideranças indígenas, e aí a COIAB que se faz à frente disso. Também registrar o papel importante que tem a Igreja Católica nesse trabalho em várias dessas etnias, mas nós não podemos mais aceitar isso com simplicidade e tratar da questão indígena somente no dia 19 de abril. Por isso, nós estamos solicitando uma audiência, deputado Zé Lobo, com a nova presidenta da FUNAI, a doutora Marta. Da mesma feita, nós estamos solicitando uma audiência com o ministro da Saúde, para que ele tome conhecimento e que, para o responsável pela política de saúde indígena do nosso país, tenha coragem de vir a Manaus e debater com as lideranças indígenas, deputado Belão. E com isso poder ouvir o clamor e as necessidades, para que a gente possa ofertar, se não a política de saúde ideal, mas uma política de saúde que atenda à expectativa da maioria dos indígenas do nosso estado. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e um bom dia a todos.